Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu não sei qual mídia social minha você está vendo esse vídeo, mas eu já vou lhe adiantando que eu tenho um novo canal do YouTube só para esse tipo de assunto, esse tipo de vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de estudos de livros apócrifos, estudos bíblicos, você corre lá e se inscreve, porque eu ainda farei muitos vídeos como este. Você pode comentar, você pode participar. Nós vamos estudar juntos, porque nenhuma verdade, nem a minha, nem a de ninguém é absoluta, né? Elas precisam ser refletidas, analisadas e estudadas. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um livro que se chama A Sabedoria Secreta de Cristo. É um livro apócrifo que não entrou no cânon bíblico. Vocês devem conhecer a história dos livros apócrifos. A única diferença dos livros que estão na Bíblia é porque eles não foram aceitos nos concílios para entrar para o cânon bíblico, né? Os concílios de Nicéia, ou como tantos outros concílios, você deve saber que existiu para ser discutido aí quais livros entrariam, quais livros não entrariam para a nova religião, que seria o cristianismo, o que era conveniente, o que não era conveniente entrar, mudar, alterar, né? Então, e mais uma dica, gente, nesses concílios só tinha homens. Naquela época a mulher não tinha vez, né? Não existia nada que desse voz ao feminino. Então, tudo que era feminino, tudo que era da parte da mulher foi retirado, né? Foi escondido, foi sabotado. Então, só estou lhe explicando isso para que você venha entender um pouco aí dessas passagens que eu vou lhe mostrar. E antes de ler o livro Sabedoria Secreta de Cristo, só algumas passagens do livro, né? Eu vou ler também algumas passagens dos livros do canon bíblico, que também fala sobre sabedoria, só para você ver aí que a linha de raciocínio não foge tanto assim, que eles podem se encaixar perfeitamente, né? Eu sei que muita coisa aí foi escondida de nós, mas se você prestar atenção, se você fizer o estudo certo, juntar as peças certas, você vai conseguir entender. Então vamos lá. Eu não vou ler a passagem inteira, você pode pausar o vídeo e ler bem com calma, só vou ler as partes mais importantes dessas primeiras passagens. Provérbios 8. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada, nas encruzilhadas dos caminhos, está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: eu estou falando com todos vocês, faça um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência, aprenda a ser prudente. Né? E continua. Aí você pode perceber que a sabedoria ela está em todos os lugares, em tudo, né? Então nós deduzimos que é um espírito, certo? Um grande espírito que está em tudo e em todos. Continuando, né? A parte mais importante: o Senhor Deus me possuiu antes de tudo, antes das suas obras mais antigas, eu fui formada há muito tempo. Que significa, né? Ela é um ser formado há muito tempo antes de nós. Eu estava ao seu lado como arquiteta e eu era sua fonte diária de alegria. Em outras traduções está artífice, que é a mesma coisa, né? Agora, outra passagem, Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, o leite é para as crianças. Né? Continuando, Coríntios 1, 23, 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados perfeitos, lá em cima, né? Para os perfeitos, o alimento sólido, tanto os gregos, judeus, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus para os perfeitos, né? Talvez os iniciados daquela época, né? Capítulo 2, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Para o bem, então, né? Uma coisa boa, né? A sabedoria de Deus. Sabedoria de Salomão 7, capítulo 7, versículo 15. Está na Bíblia Católica somente, pois foi retirado da Protestante, como mais 7 livros, parece que foi retirado pela Bíblia Almeida, né? Por isso supliquei, inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi a cetros e tronos, julguei junto dela a riqueza como um nada, não a equiparei a pedra mais preciosa, pois todo o ouro ao seu lado é como um grão de areia. Junto dela a prata vale quanto barro, amei-a mais que a saúde e a beleza. Eu me propus a tê-la como luz, pois o seu brilho nunca se apaga. Veja bem que isso Salomão, né, escreveu quando ele, antes de ele ser o grande Salomão, da construção do grande templo, né, muito antes
de toda a história de Salomão que a gente conhece. Com ela me vieram todos os seus bens e riquezas incalculável, mas eu ignorava que ela fosse a mãe de tudo. E ele disse que quem a enviou, né, foi o próprio Deus, né, foi o próprio Senhor. Que Deus me conceda falar conforme ouço e pensar semelhante a este dom. Agora vamos ver que tipo de ensinamento que a sabedoria traz, né? Lili também explica. Pois ele não só mostra o caminho da sabedoria, mas também dirige os sábios. Ele, por meio da sabedoria, me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, o começo, meio e fim dos tempos, as alternâncias dos solstícios, as mudanças de estações e os ciclos do ano, a posição dos astros, a natureza dos animais, a fúria das feras, o poder do espírito e do pensamento dos homens, a variedade e o poder das plantas, as virtudes das raízes, tudo conheço oculto ou manifesto. A sabedoria artífice e arquiteta do mundo me ensinou. Ela é o eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, e ela é a mais bela que o sol, supera todas as constelações. Aquela mulher vestida de sol de Apocalipse 12, né? Continuando o capítulo 8, versículo 4. Ela é iniciada na ciência de Deus. Ela é quem decide o que ele faz. Ou seja, né, ele quis dizer que Deus faz as vontades dela. Nós vamos ver ali para frente, na sabedoria secreta de Cristo, né? Assim como todo bom marido faz as vontades da sua esposa. A sabedoria secreta de Cristo, ou a Sofia de Jesus Cristo, porque Sofia significa a contraparte feminina divina ou a contraparte feminina do Verbo. Após Jesus ter se erguido dos mortos, 19 discípulos, 12 homens e 7 mulheres foram para Galiléia, para a montanha que é chamada Divinação e Alegria. O Salvador apareceu lá para eles como um grande anjo luminescente, indescritível. Ele disse: "Paz para vocês, a minha paz eu lhes dou." Eles estavam maravilhados e com medo. O Salvador riu e perguntou a eles: "O que vocês estão pensando? Vocês estão perplexos? O que vocês querem saber?" Felipe aventurou-se: "Nós queremos que você explique a realidade subjacente do universo e o plano divino." O Salvador respondeu: "Toda a poeira chamada humanidade, desde o início do mundo até agora, tem inquirido sobre a divindade. Quem é ele? Como ele é, né? A divindade. Mas eles não o encontraram. Os mais sábios especularam sobre o mecanismo que comanda o universo e o seu movimento, mas eles não encontraram a verdade. Esses filósofos disseram que ocorre de 3 modos diferentes. Eles não concordam. Alguns dizem que o mundo é autoconduzido, outros acreditam na providência, ainda outros dizem que é o destino. Nenhum desses está sequer próximo da verdade, pois são criações do homem. Mas já que eu vim da luz infinita e eu conheço a luz, eu estou aqui para contar a vocês sobre a natureza precisa da verdade. Tudo o que vem de si próprio é poluído, já que é autocriado. A providência não tem sabedoria e o destino não discerne, mas cabe a vocês saber. Quem quer que seja digno da sabedoria irá recebê-la. Quem quer que tenha nascido do primeiro que foi enviado é imortal no meio da mortalidade. Mateus disse a ele: "Senhor, a verdade é encontrada somente através de você. Nos ensine então a verdade." O Salvador respondeu: "Aquele que é fantástico e indescritível. Nenhum chefe, autoridade, manipulador ou criatura do Gênesis do universo até agora conheceu aquele da primeira luz, exceto ele próprio, e aqueles para os quais ele se revela. Eu sou o grande Salvador, imortal e eterno. Todos que nascem morrem, mas o eterno não nasce. O não gerado não tem começo, todos que começam acabam. E ele não é nomeado por um regente, pois aqueles que são nomeados são criados por outros. Ele é de fato inominável. Ele não é humano, nem se parece com um ser humano. Ele não se assemelha à criação. Mas ele tem uma aparência própria, não é nada como o que vocês tenham visto ou conhecido, pelo contrário, é uma aparência estranha que é mais esplêndida do que qualquer coisa, incluindo a visão magnífica do próprio universo. Ele observa lado a lado, todo lado, e vê ele mesmo de si próprio, já que ele é infinito. A mente humana não consegue compreendê-lo, já que ele é imperecível, ele é diferente de tudo, a bondade dele nunca muda. Ele é sem defeito, ele é abençoado, ele é imensurável, ele é insondável. Ele é perfeito, ele é abençoado de modo imperecível, portanto ele é chamado Pai do Todo. Depois apareceu a multidão inumerável de seres dinâmicos, autoexistentes, todos gerados ao mesmo tempo e dotados com os mesmos poderes, vivendo nos reinos celestes. Eles são chamados a geração sobre a qual não há reino.
e vocês são descendentes deles. Esses são também chamados crianças do Pai não gerado, Deus Salvador e Filho de Deus, cuja aparência está dentro de vocês. Agora, ele é o incompreensível, repleto de glória imortal e alegria indescritível. Aqueles que pertencem a ele agora repousam nele e compartilham desta alegria, glória e júbilo dele. Até esse momento tal coisa nunca tinha sido ouvida ou sabida, nem mesmo entre a multidão celeste e os mundos deles. Mateus disse a ele, Senhor Salvador, como a humanidade surgiu, o Salvador perfeito disse, saiba agora que o infinito que vivia antes do universo ser formado é o Pai, autonutrido e autogerado. Ele é repleto de impressionante luminescência, de modo indescritível. No início foi decidido que a aparência dele seria um grande poder. Imediatamente a luz assumiu a aparência do homem imortal andrógeno, que é o Salvador. Através dele a humanidade tem a oportunidade de alcançar a salvação. Esses serão auxiliados até o fim dos tempos pelo intérprete, que foi enviado para que eles possam acordar do esquecimento e escapar da pobreza causada pelos ladrões. A cônjuge dele é a grande Sofia, né? Olha aí, a sabedoria. Cônjuge não significa como o homem e a mulher aqui na Terra, né? O casamento aqui, mas é diferente, né? O par, a polaridade, o princípio masculino e o princípio feminino, a qual ele destinou como agente na criação, né? Olha lá, lembra da arquiteta de Provérbios, né? E os ensinamentos lá de sabedorias de Salomão, através da qual o homem imortal apareceu, representando o primeiro, a divindade e reino, como revelados pelo Pai. Ele, deste modo, criou também um grande anjo para sua glória pessoal, que é Ogdod. Ele tinha uma grande autoridade e poder para governar acima do universo da pobreza, o nosso universo da matéria, né? Ele criou deuses, anjos, arcanjos, multidões inumeráveis, como uma comunidade celestial rodeando ele e o espírito da sabedoria. Deste modo, originando divindades e reinos. É por isso que Ogdod é chamado Deus dos deuses, Rei dos reis. O primeiro homem tinha sua mente pensamentos únicos, sendo capaz de refletir sobre o passado, considerar o futuro, racionalizar problemas e viver neste tipo de poder. Todos os atributos dele eram perfeitos e eternos, e ele era imperecível, na sua imperecibilidade. Ele igualava ao Pai, mas a respeito do poder, ele era diferente, como na diferença entre um pai e seu filho. Após isto, tudo mais que foi revelado foi gerado do poder do primeiro homem, e dos que foram criados vieram os elaborados, e dos elaborados vieram os formados, os quais foram nomeados. Assim está explicada a diferença entre os não gerados do início até o fim. Bartolomeu foi o próximo a perguntar. No Evangelho, é um designado homem e também filho do homem. Com qual desses o Filho de Deus é associado? O sagrado respondeu: Você precisa saber que o primeiro homem, Adão, é chamado progenitor. Mente autoaperfeiçoada. O primeiro homem refletiu com a grande Sofia e revelou o filho primogênito, tendo características tanto da masculinidade do pai quanto da feminilidade de Sofia. O nome masculino desse filho é o primeiro progenitor, filho de Deus. O nome feminino dele é a primeira progenitora, Sofia, mãe do todo, também conhecida como Amor. Ele é, portanto, chamado de Cristo, já que ele possui a autoridade do pai dele. Ele criou uma multidão inumerável de anjos do Espírito e da luz para serem sua comitiva. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, nos revele aquele chamado homem, para que conhecemos a magnitude precisa da glória dele. O Salvador perfeito disse: Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro progenitor pai, Adão, veio da luz resplandecente, portanto é chamado de olho de luz, também como os anjos sagrados, sendo indescritíveis, sem sombra e continuamente se alegrando em suas habilidades de raciocinar, um presente que eles receberam do pai deles. A soberania inteira do Filho do Homem, Filho de Deus, é repleta de felicidade indescritível e sem sombra, com regozijo contínuo de tamanha glória imperecível, a qual nunca tinha sido revelada a ninguém até agora. Eu vim da primeira luz infinita e autogerada para revelar tudo a vocês. Novamente os discípulos disseram: Diga-nos claramente como eles vieram dos reinos imortais e invisíveis para o nosso mundo que está cheio de morte e agonia. O Salvador perfeito respondeu: Todos que vêm para este mundo vêm como uma gota de luz e são guardados pela luz, mas eu vim do reino celestial pela vontade direta da grande luz, escapando da escravidão da atmosfera, e eu despertei cada gota enviada por Sofia, para que cada uma possa gerar muitos frutos através de mim, se aperfeiçoar através de mim e se unir com o Pai através de mim, para que os filhos de Sofia possam ser justificados a respeito da imperfeição deles e possam obter a glória e a honra legítima de acesso ao Pai deles.
deles, e conheçam as verdadeiras palavras de luz. E vocês foram enviados pelo Filho, recebendo luz para escapar dos planos malignos do ar, para pisar nas intenções maliciosas deles, superando as tentações da imoralidade carnal e da libertinagem. Então Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, quantas dimensões superiores, os aions, ultrapassam os céus? Salvador Perfeito disse: Eu te abençoo porque você perguntou sobre os grandes reinos celestes elevados. De fato, suas raízes estão no infinito. Como eu disse antes, o Alto Progenitor criou 12 dimensões celestiais para seus 12 anjos. Todos esses eram perfeitos e bons. Tomé continuou: Quantas altas dimensões imortais existem a partir do infinito? O Salvador Perfeito disse: Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O reino dimensional principal, o Filho do Homem, primeiro progenitor Salvador, que apareceu. O secundário homem, Adão, olho de luz, ainda é maior reino dimensional de divindade infinita e eterna. A dimensão das dimensões autogerada, abarcando tanto o reino do Filho do Homem e do Homem, para incluir todos os imortais que eu descrevi anteriormente, aparecendo do reino de Sofia. Em seguida, o homem imortal revela altas dimensões celestiais, poderes e reinos, dando autoridade como ele acha conveniente e permitindo que eles exercitem seus desejos até as últimas coisas que estão acima do caos, causa nosso mundo, Eles concederam uns aos outros para revelar cada magnificência, até pela dimensão espiritual de gloriosas luzes inumeráveis. Esses foram outrora chamados por número e nome. O primeiro reino era união e repouso, o terceiro assembleia, porque uma grande multidão apareceu e se revelou. Pois essas multidões se reúnem em reunião num reino particular. Então nós a chamamos a Grande Assembleia do Oitavo Céu. Ela é composta parcialmente daqueles com características espirituais masculinas, o restante possui características femininas. O contingente masculino é chamado de Assembleia, o contingente feminino, Vida, para que possa ser demonstrado que todas as dimensões celestiais vieram à vida pela Mãe. Então nomes foram dados, alguns foram chamados deuses, deuses dos deuses, revelaram deuses pela sabedoria, senhores dos senhores, a partir de seus pensamentos, revelaram senhores. A partir de seus poderes, revelaram os arcanjos revelaram anjos pelas suas palavras, dos anjos outros semblantes com estrutura e forma apareceram, como também outras dimensões celestiais elevadas, mundos e um conjunto de nomes. Todos esses imortais têm a autoridade do homem imortal, que também é chamado silêncio, pois a majestade dela foi aperfeiçoado sem a necessidade de fala. Com essa autoridade, cada um dos imperecíveis criou um reino na Assembleia do Oitavo Céu, erguendo tronos, templos e outros firmamentos refletindo suas próprias majestades e para suas próprias glórias. Isto foi pela vontade de Sofia, a mãe do Todo. Então os apóstolos sagrados disseram: Senhor, Salvador, conta-nos a respeito daqueles que vivem nas altas dimensões celestes, já que essa sabedoria é pertinente à nossa discussão. O Salvador Perfeito disse: Eu revelarei qualquer coisa que vocês perguntarem. Esses seres fizeram inumeráveis multidões de anjos para suas próprias companhia e glória. Eles fizeram espíritos virgens, conhecidos como as luzes celestiais imutáveis, indescritíveis. Esses foram criados perfeitos no instante pela força de vontade e devido à natureza deles. São imunes a doenças e fraqueza. Assim se contemplaram as altas dimensões celestiais para a glória do homem imortal e de Sofia sabedoria, aos quais há padrões celestiais caóticos. Eu estou lhes dizendo tudo isso para torná-los cientes, para que vocês possam brilhar na luz ainda mais do que eles. Maria disse: Mestre sagrado, onde os seus discípulos se originaram e para onde eles vão? O Salvador Perfeito disse: Você deve saber que a grande Sofia, mãe do todo e cônjuge da criação, desejou trazê-los para a existência sozinha, mas as vindas deles originaram apenas pela vontade mediadora do Pai do Todo, para que a bondade inimaginável dele pudesse ser revelada através da criação do mortal. Uma barreira espiritual surgiu, dividindo o mortal e o reino deles, dos imortais e aqueles que vieram depois, seguidos por causa e circunstância histórica e consequência de que estamos cientes. Como eu disse antes, do alto reino celestial vem uma gota de luz e do espírito, descendo até as regiões inferiores, o caos, aqui, para que formas de seres vivos pudessem ser modeladas através dela pelo calor da respiração da grande luz. Este é um julgamento para o arquigerador conhecido como Idalbaoth, nesse momento que ele foi gerado, Dentro dessas formas foram soprados tipo de uma alma viva, murchas e adormecidas na ignorância. Então nomes foram recebidos por todos aqueles que estavam no mundo do caos através do imortal quando a respiração foi soprada nele.
Pelo consentimento da Mãe Sofia Sabedoria, o homem imortal compilou vestimentas por tipos, assim efetuando julgamento aos ladrões, ou seja, ele passou a julgar, né, pela aparência ou pelo que ele estava vendo, conseguia discernir o que era bom, o que era mal, né, julgamento aos ladrões. Mas já que ele era como uma alma, ele não foi capaz de acomodar o poder por si próprio, até que o número de seres formados completasse o tempo que seria determinado pelo grande anjo. Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem imortal e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos na presença deles, eu humilhei a malícia deles e eles se envergonharam, se erguendo da ignorância deles. Eu vim para esse lugar para que eles possam se unir com esse mesmo espírito e respiração, para que pela respiração de dois possa vir um, assim como do princípio, para que vocês possam render muitos frutos e subir até aquele que é do princípio, na felicidade indescritível, glória e honra e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura, irá para o Pai e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não o conhecem de modo correto irão desviar-se para o Deus defeituoso e para fora da Assembleia do oitavo céu. Quem quer que conheça o Filho do Homem na sabedoria e no amor, que venha e me traga o seu sinal para que eu possa partir para as mansões com aqueles da Assembleia do oitavo céu. Vejam, eu revelei o nome do perfeito para vocês, e a vontade perfeita da Mãe dos Anjos Sagrados, para que a multidão seja completa e apareça nos aions, para que todos esses possam partilhar da bondade e da abundância insondável, ou seja, repouso, do grande Espírito invisível, e possam viver num ambiente de liberdade, eu vim do primeiro que foi enviado para mostrar a vocês quem era do princípio, apesar da arrogância do arquigerador e os anjos dele, já que eles ostentam ser deuses. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu partilhe a sabedoria de Deus, que está acima de todas as coisas. Portanto, eu proponho a vocês que andem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções miseráveis deles e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu lhes dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam pisar sobre o poder deles com seus pés. Essas coisas o Salvador abençoado disse antes de desaparecer para eles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito. Agora eu vou ler umas passagens do cânon bíblico para que vocês mesmos façam as suas interpretações, né, que vocês façam as suas ligações entre todos esses textos. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Gálatas 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Passagem em que Jesus impediu o apedrejamento da prostituta, né, e gerou a discussão na frente do templo com os rabinos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, e vocês fazem o que vocês aprenderam com o pai de vocês, ou seja, Jesus é igual ao pai que ele fala, e eles são iguais ao pai deles. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer, ou seja, matar, né? Matar a mulher lá, a prostituta. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade. Então, seja, Deus verdadeiro não é assassino. Porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume. Assassino, ok?
o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Quem é o Espírito? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar nos olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Qual Espírito Jesus está falando? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Samuel 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo, vai e numera Israel e Judá. Agora a mesma passagem. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Ou seja, não tem diferença ali, né? Um é mandado do outro. Agora eu só quero lembrar de vocês lá da tentação de Jesus, né? O que Satanás disse para Jesus. Se você se prostrar a mim, se você me adorar, eu te darei todo esse reino, porque tudo isso aqui me pertence. Ou seja, ele faz o que ele quer, ele é o Senhor deste mundo. Talvez o chefe dele é o Senhor deste mundo, faz o que ele quer. Quem que no Antigo Testamento colocava rei, dava reino, tirava reino, dava tudo o que queria, quando não fazia a vontade dele, ele tirava, ele matava. Então, né? Então, é o mesmo que tá falando lá para Jesus. Se você fizer o que eu quero, se você me adorar, eu te dou tudo, né? Te dou todo esse reino. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então, aquele Deus lá imperecível, incognoscível, o cônjuge de Sofia, né, do espíritos que hoje chamam de Espírito Santo, ele não envia espíritos malignos, né? Ele não é dele, não vem da parte dele. Apocalipse 16, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem sinais milagrosos, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar, olha as congregações aí, para a batalha naquele dia do grande Deus dominador. Na minha Bíblia, que é a Bíblia católica, está dominador, porque na Bíblia Almeida, que é a Bíblia protestante, foi retirado, né, foi mudado para Todo-Poderoso, assim como foi retirado vários outros livros. Então, vamos pela mais antiga, né, a menos alterada. Então, dominador faz toda a diferença, né, muda muito. Deus dominador, quem é o Deus dominador deste mundo? Aquele, né, que tirava rei, colocava rei, tira presidente, coloca presidente, aquele que está por trás de toda a elite mundial aí, né? E agora vamos finalizar com uma passagem e com um texto que eu gosto bastante. Ora, o Senhor é Espírito, né? Quem é o Espírito que nós vimos? E o Espírito vivifica, como Coríntios 3, né? Não morte, mas vida. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade, não dominação, como nós vimos lá de Saul, né? Como nós vimos ali no Apocalipse também, né? O Deus dominador. Não, mas liberdade. O retorno ao aion eterno. Nós viemos de cima deles todos, dos alienígenas e deuses, dos anjos da pobreza e dos monstros deles. Muitas pessoas aqui são imortais, mas eles não sabem disso. Então, eles vivem como se fossem escravos. Eles acreditam que eles são parte do mundo, não sabem que o mundo é curral deles, e seus corpos são prisões, porque eles estão iludidos. Eles não confiam em sua natureza espiritual. Eles confiam na carne que irá perecer. Então colocam suas esperanças nesta vida e não encontram nenhuma verdade. Mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual não percebem que precisam encontrar a verdade enquanto estão vivos. De outro modo, quando o corpo morre e eles estão na mão das autoridades, terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão. Apócrifos, Revelações e Pensamentos.